Muito boa noite, seja bem-vindo ao Pontos de Vista. Aos domingos cá estamos para um olhar aquilo que são os principais acontecimentos da semana com os nossos comentadores residentes, Tomás Vieira Amado e Cinto Salem. Boa noite aos dois. Vamos aos temas dos nossos comentadores. Começo pelo Tomás, escolheu a inauguração da nova terminal de carvão da Matola. Tomás. Muito boa noite. Com efeito, no dia 6 deste mês, nosso país recebeu mais uma infraestrutura de grande peso que foi, digamos assim, reinaugurada, que é a terminal de carvão da Matola, que após obras de grande vulto de beneficiação com infraestruturas e expansão de área operacional, esta infraestrutura, como dizia o gestor da empresa concessionária, que esta infraestrutura elevou o Porto de Maputo à dimensão de competir com portos de referência regional como o de Richards Bay. Esta é uma grande referência para nosso país, nossa economia. Depois do Porto de Nacala e da respectiva linha férrea Moatize e Nacala, que foram inaugurados no mês passado, a inauguração do terminal de carvão de Matola veio de fato colocar Moçambique no seu lugar na região, um lugar de um país charneira, um país que serve de plataforma para as economias da região, para não falar de si próprio. E então é uma novidade que nos contenta e nos tira de vez em quando deste sufoco de que só temos problemas. Afinal, temos também grandes projetos de grande relevo, grande impacto internacional, como é o Porto de Maputo, agora expandido com a terminal de carvão da Matola. Então estamos de parabéns, porque o país está a preparar-se para uma nova base infraestrutural que possa acomodar o seu crescimento e acomodar a região, como é o caso aqui dos portos de Maputo e de Nacala, agora robustecidos tecnologicamente em termos de capacidade de manusear carga de grande relevância internacional. Então, queria destacar este facto como sendo um ponto importante da semana na nossa economia. Muito bem, o Cinto Salem escolheu a segurança social dos artistas. Exato. Boa noite. Na última sexta-feira, no quadro do regime jurídico de trabalhadores por conta própria, o governo promoveu um seminário aqui na cidade de Maputo, um seminário de sensibilização aos artistas para que eles possam aderir ao seguro social obrigatório para trabalhadores por conta própria. Este seguro social obrigatório foi lançado há 2 anos. Entretanto, os trabalhadores por conta própria no geral têm estado a aderir, já por aí mais de 15 mil que já se inscreveram, de acordo com as estatísticas governamentais. Mas, entretanto, artistas no geral, como tal, estão quase ausentes do processo, não estão a aderir ao processo. Entretanto, houve esse seminário específico de sensibilização, que acho que foi uma ação oportuna por parte do governo. Participaram por artistas, está a significar músicos, artistas plásticos, coreógrafos, bailarinos, dançarinos, todos esses. Acho que seria de todo vantajoso que estes profissionais por conta própria fizessem parte, aderissem, tendo em conta que já vimos situações de músicos, em particular muito talentosos, que em algum momento de suas carreiras quase que entram para a indigência quase que total, por inexistência de um mecanismo de proteção social. Então queríamos aqui congratular essa ação do governo e talvez até dar força para que continuem esse tipo de ações a grupos específicos de trabalhadores por conta própria que continuam distantes desse mecanismo estabelecido e fixado por lei. Achamos nós que é oportuno que qualquer cidadão, qualquer indivíduo que tenha rendimento possa cuidar também da sua proteção social. É papel do Estado apoiar quanto a isso. Muito bem, vamos olhar para os temas que elegemos. Vamos começar então por olhar para o assunto tem a ver com o diálogo político, porque esta semana voltamos a ter factos, tem a ver com a prometida retirada das Forças de Defesa e Segurança da Serra da Gorongosa. Tomás, vou começar por ti. Parece não haver, pelo menos, um alinhamento do ponto de vista daquilo que é o entendimento da retirada das Forças de Defesa e Segurança da Serra da Gorongosa.
a Renamo voltou a dar a conferência de imprensa a dizer que as forças continuavam lá, as forças de defesa e segurança do seu turno reiteraram que já se retiraram, inclusivamente levaram jornalistas para lhes mostrar as posições, as 8 posições as quais se retiraram, e aparentemente não é este o entendimento da Renamo. As forças de defesa e segurança, o general Bedford, penso que é esse o seu nome, dizia que o que está acordado é retirar daquelas 8 posições que as forças de defesa e segurança ocuparam na sequência da perseguição aos homens da Renamo, e não aquelas onde já estavam, portanto, antes do eclodir do conflito. E aparentemente a Renamo entende que as forças deviam retirar-se, todas elas, da Gorongosa. Mas, com efeito, depois de algum período em que não se entendia quais eram os pontos de discórdia que faziam com que de um lado se afirmasse que houve retirada e do outro se reiterasse que não houve retirada, agora parece estar claro quais são os pontos de desacordo. Aparentemente, os pontos de desacordo, como bem diz Jeremias, é a retirada de onde o governo indica que deveria, e retirou-se de 8 posições em torno da Serra da Gorongosa, e levou para isso a imprensa para confirmar as suas palavras, mas a Renamo reafirma que não, afinal, porque a Renamo entende que a retirada deve ser, em vez de 8, em 26 posições. O governo diz que não fará isso porque as restantes 16 posições referem-se a locais em que as Forças Armadas já estavam estacionadas antes da eclosão deste período de conflito. E, portanto, na versão do governo, as Forças Armadas não terão que se retirar de todo o país em função da saída da Forte da Gama da Serra de Gorongosa. Este aqui é o ponto que me parece estar em discórdia. É um bocado complicado e delicado discutir essas matérias, porque, bom, a primeira questão é porque que Afonso Dhlakama requer que as forças se retirem de Gorongosa. Aparentemente porque ele sente-se inseguro de sair dali enquanto estas forças ali estiverem. Sente-se inseguro por quê? Porque terá havido um passado recente em que, na sua percepção, ele foi alvo de tentativas de assassinato e, portanto, quer garantias de que, ao sair, não será alvo desses ataques. Mas, por outro lado, Afonso Dhlakama também não é alguém cuja palavra eu possa, por ela, pôr a mão no fogo, porque, afinal, ele mesmo ficou durante 20 anos dizendo aos moçambicanos que desarmou. Afinal, não tinha desarmado, como agora se comprovou. Então, ele também não é alguém que tenha a palavra que possa levar alguém a pôr a mão no fogo. E, portanto, também o governo pode ter em conta estes fatores e precaver-se de que a Renamo pode também não ter palavra, como não a teve durante 20 anos de paz. Então, eu acho que é uma questão muito delicada, e como não há mediadores no diálogo entre os dois que pudessem trazer os termos em que os dois acordaram e dizer ao público que o acordo foi este e, em consequência disto, quem está a faltar a palavra é este ou aquele. Não temos mediadores que nos tragam uma versão neutra do processo, só nos resta ouvir a palavra de um contra a palavra do outro, esperando que o bom senso prevaleça e se atravesse esse ponto, porque enquanto o Dhlakama se mantiver no mato, é um fator de intimidação, é um fator de receio dos investidores. Nenhum investidor estrangeiro que tenha planos sérios de investir no país a dar um passo em frente enquanto não souber onde está Afonso Dhlakama, enquanto este não regresse à vida civil e se reintegre na sociedade. Então é um ponto crítico que esperamos que as duas partes possam rapidamente encontrar um ponto de saída para que não bloqueie o processo, como parece estar a bloquear neste momento. Sinceramente, como é que olha para este aparente desalinhamento relativamente ao desarmamento ou não desarmamento, uma vez que o entendimento entre os dois líderes depois fica
quer dizer, a opinião pública acaba por não ficar clara exatamente quais eram os termos de referência daquilo que foi acordado e, portanto, acabamos por ficar à mercê daquilo que as partes acabam por dizer. Mas queria ver a sua opinião. Exato, acompanhei através dos mídias, sobretudo através da Rádio Moçambique, as palavras do comandante Antoine Bedford. Na verdade, a questão aqui não é só se já foram desativadas as bases, se os militares já saíram ou não. Saíram e se saíram para onde? Este me parece um ponto central. Não só parece que em alguns casos está a haver movimentação de um ponto para o outro e não saída como tal, naquilo que é entendimento por um lado do governo e por outro lado da própria Renamo. E o ponto central aqui, em minha opinião, seria, aliás, é a demonstração, é o conteúdo disto tudo. Isto tudo vem demonstrar que ainda não há confiança entre as partes. E sem que haja confiança entre as partes, dificilmente poderemos ter um processo de paz que seja profícuo, uma paz que seja sustentável se em algum momento existir algum entendimento. É bom nos recordarmos que a última vez que o senhor Afonso Dhlakama saiu da Gorongosa para Beira, jornalistas e antigos mediadores estiveram lá, saíram com ele para Beira. Dia seguinte, houve aquela ação toda de força. Okay? Aquela ação de força toda, então, pode não ser irrazoável que ele tenha receio de sair de lá. Antes mesmo daquela ação que assistimos na Beira, por 2 vezes em 15 dias sofreu atentados em alguns pontos da província de Manica. Então, acho que isso tudo é parte daquilo que é a equação para a paz em Moçambique. Não há confiança entre as partes, por um lado. Por outro lado, o facto de serem apenas o Presidente da República, que é também comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, o engenheiro Filipe Nunes, e por outro lado o líder da Renamo, o general Afonso Macacha Marceta Dhlakama, a se entenderam ao telefone quanto aquilo que deve ser feito. Não há nada escrito, não há nenhum envolvimento de outros entes, mediadores ou facilitadores. Acho que é complicado monitorar o cumprimento ou não daquilo que está a suceder, tendo em conta que não sabemos em concreto o que foi acordado. Tudo isto, na minha opinião, vem nos mostrar uma vez mais que, infelizmente, ainda há problemas de fundo no nosso processo de pacificação. Confiança, acima de tudo, não existe entre as partes. Este é um problema muito sério. Devo confessar que eu, particularmente, estou muito confuso quanto aos conceitos em concreto. Nem estou com a Renamo, nem estou com o governo. O que eu pensava? Eu pensava que desativação significaria o regresso dos militares aos quartéis. Então, mas aparentemente cada uma das partes tem o seu entendimento a avaliar por aquilo que pelo menos o porta-voz do presidente da Renamo, o senhor Antônio Mochanga, referiu, e aquilo que o comandante, o Antoine Bedford, também referiu. Então, acho que mesmo estamos numa situação mesmo muito complicada com o país, para a infelicidade coletiva de todo um país. Muito bem. Para além deste episódio que tem a ver com a parte militar, o Presidente continua a repetir várias vezes que há vozes que estão contra a paz, mas esta mensagem que nem sempre fica clara. Qual é o entendimento que tu mais tem desta mensagem, Presidente? Qual é o alcance que o Presidente quer atingir com ele? Sim, já no último domingo falamos um pouco sobre este aspecto particular que não pode ficar dissociado dos episódios que vão ocorrendo. Pode ser que o Presidente esteja a experimentar alguma resistência, pode ser não. Se ele próprio o diz, é porque está a haver alguma resistência, pelo menos no seu método de negociar a paz, pode não estar com todas as pessoas relevantes ao seu lado, e isso pode também ter influência neste processo. Mas recordemos que aquilo que a Renamo tem de verdadeiramente importante, que o mantém como relevante no debate político em Moçambique, não é tanto o seu lugar no Parlamento,
é realmente o fato de ser um partido armado. E esse elemento, a Renamo vai sempre querer manter a todo custo, porque sabe que se perde esse elemento, ela própria pode não ter mais força de negociar, de fazer pressão. Houve aqui um processo que tinha evoluído até haver uma força de interposição, a Emoxim, não nos esqueçamos disso. Tiveram cá militares de muitos países, precisamente para fazer esta interposição e seguir o processo de desarmamento dos dois lados onde se confrontavam. Quando chegou os pontos nevrálgicos de onde é que vão as Forças Armadas, qual é o futuro de um e do outro, novo acordo, e a Emoxim foi desmobilizada depois de gastar milhões e milhões de dólares no nosso país em vão. Então, sabemos que este é um ponto muito sensível para os dois lados, mas para a Renamo em particular, como eu digo, não podemos esquecer que a Renamo ficou durante 20 anos com homens armados que estavam escolhidos por aí além. E, portanto, atravessar essa linha é decisivo para Afonso Dhlakama. Ele terá, obviamente, que usar esta questão como um trunfo para pressionar o governo, para seja o que for que ele queira. Mas também não acho que o governo possa, no fim da linha, aceitar que desmantele o exército para da Cama Serra de Gorongosa. Então é uma questão delicadíssima e, como estamos a dizer, eu e o Ursino, não havendo intermediários, mediadores que tragam documentos que as partes acordaram, será muito difícil de compreender o processo e poderá de facto nos confundir como está agora a confundir-nos, porque não temos referências independentes. Temos a versão dos lados. Cada versão dos lados procura ser a mais verdadeira. Então, nós, cá fora, ficamos, digamos, num ping-pong de olhar para aqui, olhar para ali, sem saber, afinal, qual foi o acordo que é entre as partes. Neste momento, parece que não há acordo nenhum, há um jogo de estratégias. Cada um joga numa estratégia, não na base de um acordo materialmente monitorável. Então, é difícil, de facto, analisar essa questão. Sim, queria ver a sua opinião relativamente a isto. Sim, não discordo em absoluto do que diz da expressão Tomás, faz muito sentido o que Tomás explica. Entretanto, só quero abrir outra perspectiva de análise, que é esta. É bom termos presente, secundando aquilo que pelo menos 3 professores já disseram, todos eles da Frelimo, nomeadamente o professor Padre Filipe Couto, o professor Carlos Machil e o professor Eduardo Júlio Stoy. O problema deste país não é necessariamente o senhor Afonso Dhlakama. Afonso Dhlakama é apenas a plataforma. A Renamo é apenas a plataforma, Afonso Dhlakama, por via do qual os excluídos, os insatisfeitos, aqueles todos que não se revêem nas atuais políticas públicas, governamentais, acham que é ali que podem ir ouvir como que uma voz de esperança, como que um semelhante, um desabafo de um semelhante, etc, etc. Então, é bom que não se resuma o processo de discussão da paz em Moçambique somente ao diálogo pela paz. Eu volto a reiterar a premissa daquilo que o Dr. Teodato Nguana sugeriu há alguns dias, um debate profundo sobre a nação. O próprio processo de pacificação, acho eu que se continuarmos a excluir a questão de reconciliação nacional, acho que ainda que possamos amanhã, daqui a 2 semanas, daqui a um mês, ter mais um acordo de paz, pode não passar disso mesmo, pode não passar de mais um, e que um dia podemos voltar a ter outras situações complicadas para o país. Aliás, o próprio relatório do BARP, o último, já se referia ao potencial que existe de emergência de social unrest, de insatisfação social, manifestações sociais, tendo em conta essas questões todas a que nos referimos, exclusão, marginalização de certos grupos. Neste país, ser identificado ou identificar-se com um certo partido político que não, aquele que está no poder, pode significar a exclusão de tudo que haja, que exista ao nível do Estado, enquanto esse Estado, em teoria, é suposto ser de todos nós. Um outro elemento, o último por enquanto, quanto a esses desentendimentos, ou a esta ausência de demonstração de algum progresso efetivo naquilo que é, pelo menos, este ponto militar, é o facto de os mídias
os jornalistas que se deslocaram esta semana, na última semana, digo, para Gorongosa, terem nos trazido duas versões. Por um lado, temos aqueles, aqui eu designo como os mídias com histórica ligação ao governo, que referem que as bases já foram mesmo desmanteladas ou desativadas. Temos aqueles aqui denomino sem forte ligação histórica com o governo, para alguns independentes ou privados, como se queira. Esses dizem que, afinal, ainda estão lá as tropas. Que juros, onde que está a verdade? Acho também que este é um ponto central. E a juntar a isto o facto de alguns jornalistas terem sido impedidos de ir para lá verificar, tendo em conta, eventualmente, aquilo que tem sido a sua postura, talvez, de relato independente dos acontecimentos ou outra coisa. Então, acho que isso tudo deve nos preocupar como país. E como concluiu Zé Rodrigues dos Santos na sua tese de doutoramento, que a publicou em livro A Verdade da Guerra, efetivamente, para nós jornalistas, numa situação de guerra não há fontes de informação. Há só mindas, ou seja, gestores de consciência. Cada parte te leva para onde quer, para ver o que a parte quer que vejas. E é essa parte que dá a sua versão, dá o seu relato. Então, compete ao próprio jornalista discernir, procurar outro tipo de fontes, procurar outro tipo de cruzamento, e ele próprio, no fim do dia, como ser pensante, tomar uma posição baseada, obviamente, em factos. Se me permite, queria só pegar o ponto que mencionou, assim, que é muito importante. A questão dos mídias que foram com o exército para as zonas onde há disputa. O fato de que alguns jornalistas foram excluídos no meio do percurso para esta vistoria. Eu acho que este facto deve ser analisado de forma ponderada pelo nosso governo. Porque é o seguinte, é um erro de paralaxe, o que se comete muitas vezes, em que algumas pessoas do governo entendem que não devem dar informação à imprensa que lhes parece não ser amigável com o governo. Eu tive uma experiência em Portugal, como quando estava na IME, chegou lá o professor aqui de Bragança uma vez visitar a IME e perguntou: "Ó jovem, você aqui em Portugal, onde é que você coloca as notícias de Moçambique?" Eu disse: professor, eu coloco no jornal Diário de Notícias, Diário de Lisboa, e no jornal O Diário, que eram do PCP, Partido Socialista, eram jornais de partidos amigos da Frelimo. Ele dizia assim: você cometeu um erro, porque esses jornais, como são amigos nossos, não carecem que nós mobilizemos. Você deve ir aos jornais que nos são adversários e colocar lá o nosso ponto de vista. Até porque nesses jornais, se aparecer lá informação de Moçambique, aqueles que nos são adversários vão dar crédito a esses jornais que não são nossos. Portanto, não pense que é mais importante divulgar um jornal que é nosso. Não é mais importante. Vai ali onde você acha que não temos amigos, porque é ali que você quer influenciar a opinião pública. Ponto 1. Ponto 2. Tem mais crédito no mundo internacional quando você coloca a informação num jornal que aparentemente não é seu aliado. O mundo fica mais atento a acreditar na sua versão do que o jornal que se sabe que é seu aliado. Vamos dizer assim, é propaganda, é natural que esse jornal publique assim, porque é amigo do governo. Então, eu acho que é um erro de análise que deve ser refletido com atenção, sem paixões no nosso governo, sobre que mídia nós usamos em questões, digamos assim, controversas. Porque a mídia que sabemos que é naturalmente favorável, não precisa mais de ser nosso porta-voz, tem que ser ali onde achamos que porventura tem leitores que não estão, digamos, do nosso lado, por assim dizer. Para dizer que é um erro que se comete, que deve ser ponderado de forma desapaixonada para verificar em termos estratégicos aonde e como nós comunicamos. Foi um erro que se cometeu desta comitiva de imprensa se mandar embora, entre aspas, a equipa que aparentemente exprime jornais que não são amigáveis ao governo. Repito, foi um erro. Muito bem, vamos avançar para o segundo tema. Esta semana, ainda na sequência da publicação do relatório da COROL, já houve uma posição da Igreja Católica muito veemente a exigir então a responsabilização dos implicados no caso, e portanto são 2 episódios e um recurso que foi interposto então ao Conselho Constitucional para fazer a fiscalização
da legalidade, portanto, no caso vertente da nacionalização, chamemos assim, das dívidas da Ematum, portanto, feito pela Assembleia da República, portanto, pelo Governo via Assembleia da República. Assim, Salema, queria ouvir a tua opinião sobre estes dois episódios. Primeiro, a posição da Igreja Católica e este recurso feito pelo Fórum de Monitoria ao Orçamento, que é um fórum que congrega várias organizações da sociedade civil. Obrigado. Primeiro, recordar a quem eventualmente se tenha esquecido de que a Conferência Episcopal da Igreja Católica sempre tem opinião sobre os grandes assuntos do país. Tenho visto, portanto, não é nada novo, narrativas segundo as quais é estranho que a Conferência Episcopal da Igreja Católica tenha opinião sobre... Não. A Conferência Episcopal da Igreja Católica tem opinião sobre os grandes assuntos, não é nada novo, como bem resume Jeremias. Desta vez, quanto ao sumário executivo da CROL, quanto às chamadas dívidas ocultas, a Católica nos diz que é preocupante que aqueles que eventualmente sejam responsáveis pela violação daquilo que é o nosso ordenamento jurídico constitucional e jurídico penal devem ser responsabilizados por quem de direito. Acho eu que é até uma posição razoável, tendo em conta que seria o mínimo exigível a qualquer um que na minha opinião, ame este país, goste deste país. Porque nós, como Estado, temos regras, como Estado, há instituições que têm como responsabilidade do tipo de mandar que aqueles que se desviam dessas regras sejam chamados a responder por isso, e por via disso também se educa a sociedade no geral sobre os riscos que cada um corre quando não se conforma com aquilo que são as regras do Estado de Direito Democrático. Eu concordo, acho que é mais um posicionamento da Igreja Católica quanto aos grandes assuntos do país, vem se aliar a vários académicos, a vários mídias, a várias organizações da sociedade civil. Então, acho que a Igreja Católica, a Conferência Episcopal, através da sua Conferência Episcopal, está uma vez mais a se mostrar como parte da sociedade civil, como uma voz que está aqui no contexto e tem uma opinião a dar. É legítimo que alguns não concordem, outros concordem. Democracia é isso mesmo. Podemos dar as nossas versões. Havia correntes que defendiam que a Igreja não se devia imiscuir em questões de ordem política e emitir opinião. Qual é a tua opinião sobre isso? A minha opinião é que a Igreja deve sempre, se fazendo parte da sociedade, deve sempre ter opinião e tomar posicionamento, como sempre o fez. Aliás, é esse o próprio sentido do chefe máximo da própria Igreja Católica. Então, eu acho que o contrário é que seria novidade, porque a Igreja estaria a passar a assumir outra postura. O que a Igreja está a fazer é manter a sua perspectiva, é manter a sua coerência. Agora, concordar ou não concordar é um espaço de liberdade que qualquer um de nós tem, quer seja a pessoa coletiva, quer seja a pessoa singular. Agora, quanto ao Fórum de Monitoria Orçamental, que submeteu ao Conselho Constitucional um pedido de verificação, fiscalização sucessiva da constitucionalidade e legalidade, acima de tudo, chamemos-lhe assim, de branqueamento das dívidas da Ematum. Agora é só Ematum, até onde percebo, porque o demais ainda não foi publicado em BR. Acho eu que é razoável, cidadania é isso. Não foram os integrantes do Fórum de Monitoria Orçamental que fizeram incluir na Constituição uma provisão a referir que um mínimo de 2.000 cidadãos podem solicitar ao Conselho Constitucional que o faça. Então, 2.000 cidadãos mobilizados pelo Fórum de Monitoria Orçamental o fizeram. É isso que o nosso quadro constitucional prevê. É isso que a Frelimo e a Renamo União Eleitoral acordaram quando aprovaram a Constituição de 2004, por consenso. Entretanto, de princípio,
acho eu que esta é uma atitude de louvar, é uma atitude cívica que deveria ser até encorajada, tendo em conta que é um dos instrumentos que a própria democracia previu e que pode ser acionado por quem de direito quando existam situações que aparentemente possam ser contrárias ao próprio ordenamento jurídico constitucional. Está de parabéns o Fórum de Monitoria Orçamental. Agora é só esperarmos que o Conselho Constitucional se possa pronunciar. Particularmente espero que desta vez o Conselho Constitucional o faça em tempo útil, não em 15 ou mais meses, como fez... Ultimamente a questão da lei de trabalho. Exatamente, porque acima de tudo, conforme eu referi dessa vez, compulsando todos os prazos do próprio estatuto orgânico do Conselho Constitucional e da lei do processo civil, que lhe é aplicável também, no máximo em 4 meses é possível o Conselho Constitucional ter um posicionamento. Aliás, o Estatuto Orgânico do Conselho Constitucional até diz uma coisa, diz que naquilo que for mesmo urgente para o país, para o Estado, o Presidente do Conselho Constitucional pode reduzir todo o prazo à metade. Por isso, acho eu que seria até de esperar que o próprio Presidente do Conselho Constitucional acionasse essa provisão para que num período máximo de 2 meses o Conselho Constitucional pudesse se pronunciar e com isso estaria a promover a própria estabilidade do país, na minha opinião. Até porque estamos a esperar que, sendo eles próprios membros do Conselho Constitucional, membros desta sociedade, estão a acompanhar e, portanto, e como juristas estarão certamente já a tentar ver o que é que a própria legislação defende sobre isso. Exato. Mas eu vi o teu pronunciamento sobre... Concorda com a ideia de que a Igreja se possa pronunciar sobre os factos, incluindo factos políticos que estejam a acontecer, e relativamente a esta submissão feita pelo pelo Fórum de Monitoria ao Orçamento? Não, Jeremias, penso honestamente que nós, em Moçambique, somos um país até com muita história positiva sobre o papel das igrejas nas questões políticas. Não devemos nunca nos esquecer que a paz que foi alcançada em Roma, já vão quase 25 anos, foi obra cívica, sobretudo da igreja. Isso é um marco para o nosso país. Foi a igreja que insistiu que deve haver diálogo nos primórdios, anos 80, e aí tiveram, claro, respostas violentíssimas de alguns setores moçambicanos anticlericais, de forma visceral, que foram chamados de antipatriotas, mas a história foi correndo o seu curso e, no fim, foi a Igreja Católica e a Igreja Protestante que levaram o governo RENAMO a sentar na mesa. Foi a Igreja que mediou este conflito até o fim do conflito. Então, discutir sobre se ela pode ou não pode meter-se em política, acho que é um exercício inútil. Nosso país, nisso, tem história forte, bonita, que deve ser acarinhada. Então, não há debate sobre isso. A Igreja Católica, até chegarmos a Roma, emitiu 9 cartas pastorais a apelar pela paz. E, portanto, foi muito insistente e persistente nesse assunto. Bom, é natural que continue com esse papel. Não vejo como é que nós podemos discutir isso hoje em dia. Seria, de facto, negar a nossa própria história, não é? Teve um papel relevante no próprio processo de paz, quer dizer, negociação em Roma. Depois disso, agora com as novas escaramuças, Dom Danilo Singolano foi a Santo Angira, não é? E foi com cartas do nosso chefe de Estado, e ele dizia, não, se a igreja, se a sua função fosse apenas a de preparar o caminho dos homens para o céu, então nós ficaríamos no cemitério, à espera de caixões. Não, nossa função não é só essa, é a vida aqui na terra também, dos homens. Então, acho que é natural e é de encorajar que assim seja. É uma ação cívica legítima, para fechar o assunto, legítima. Agora, quanto ao Fórum de Monitoria ao Orçamento, uma vez mais, destacar, enaltecer o valor de cultivar Estado de Direito. Estado de Direito significa recorrer às instâncias judiciais para que nos digam o direito aplicável. Isso é que é o fundamento desse Estado. Estado onde a lei é que manda. Então, eu tenho dúvidas, tenho receios, vou perguntar à lei. E quem manuseia a lei são órgãos judiciais. O Conselho Constitucional é um desses órgãos. Não, é legítimo que o cidadão tem dúvidas, tem angústias, quer saber o que é que diz a lei. Vai perguntar a quem tem essa função. É só isso.
perguntar a quem tem a função de dizer qual é o direito aplicável. Neste caso, o Conselho Constitucional. Então o cidadão decidiu ir consultar. É direito constitucional, é direito legítimo, não tem nada de especial, é apenas exercer o que a Constituição da República oferece. O Estado de Direito Democrático é mesmo isso, é procurar que quem interpreta a lei me interprete, me tire dúvidas, me diga qual é a verdade jurídica. É apenas isso. Então não vejo onde está o debate, uma vez mais, ou estamos ou não estamos num Estado de Direito Democrático, como diz a nossa Constituição da República. Então eu acho que é de encorajar que os cidadãos procurem sempre quem interpreta a lei, em vez de manifestações, quando às vezes podem ser evitadas, em vez de boatos nos Facebooks, procure o que a lei diz, junto de quem interpreta a lei. É apenas o que eu vejo que deve ser enaltecido e encorajado. Todo mundo procure os órgãos judiciais quando tem dúvidas ou angústias e pergunte: estou a pensar bem? Estou pensando errado? O que é que diz a lei? Ponto final. É apenas isso que eu acho. Já que ela está, já que há um recurso já, o Conselho Constitucional, fazendo projeções especulativas, sinceramente, queria ouvir a tua opinião. Nós temos duas situações nestas dívidas. A da Amatum, que o Estado já aceitou, portanto transformou a dívida privada em dívida soberana. Portanto, os chamados eurobonds em MOS bonds, na terminologia do sistema financeiro. Portanto, o Estado já aceitou esta dívida. Há a outra dívida da MAMI Proindo, que o Estado ainda não acionou as garantias soberanas. Portanto, apesar de as ter colocado ali como garantia junto dos credores, mas ainda não acionou, portanto, pelos mecanismos formais, para emitir títulos. Portanto, na prática é substituir os títulos privados pelos títulos públicos. Exatamente. Emitir, portanto, títulos, a se dizer assim, exonero a partir de agora o privado, assumo eu. Isto ainda não sucedeu. E não sucedeu porque há aqui um compasso de espera que o Estado está a fazer também, para dizer, não está a pagar as prestações. A questão que eu coloco é, tanto a Matum como a Proindo, que é a MAM, a base a base legal, portanto, é a mesma, portanto, do ponto de vista de que foram violadas as leis, os procedimentos de base, tudo isso e tal. Ou seja, apesar de não ter ainda havido uma assunção para o Estado, digamos, os fundamentos são iguais aos da Ematum. Pergunto-lhe, sendo iguais, significa que a finalidade é, na verdade, fazer o que se fez em Ematum, mais dia, menos dia, isso se formos pela lógica. Portanto, se a base foi a violação das leis, como concluíram, que é sobretudo a Comissão Parlamentar que fez isto, que se ateve nas questões legais, em direito, normalmente diz, há um vício. Exatamente. Esse vício gera uma nulidade, portanto, para esta situação. E pergunto-lhe, se gera uma nulidade, o natural seria o Conselho Constitucional declarar inconstitucional portanto, a forma como foram contraídos os dois, portanto, os empréstimos para as três empresas, e por via disso exonerar o Estado de fazer este pagamento. Mas queria ouvir a tua opinião sobre isso, uma vez que o Estado formalmente, porque o Estado é depois, essas empresas estão na prática Estado, como fez questão de dizer o próprio funcionário executivo da Crónica. Ou seja, poderia haver especulativamente uma exoneração, vamos supor que o Conselho Constitucional chega à conclusão de que não, são ilegais e tudo, exonerava o Estado e dizia, imputava a responsabilidade das empresas, mas essas empresas são o Estado. Ou seja, voltaria o Estado a ser apanhado de outra forma. Que cenários é que antevê? Exato, do ponto de vista material, é um dos poucos posicionamentos jurídicos que a Kroll tomou no seu relatório. As três empresas, no fim do dia, são públicas, tendo em conta que os acionistas são entes por excelência públicos. A questão aqui é... Aliás, por isso que o Estado já tinha começado, pagou algumas prestações via Ministério das Finanças, como vimos no próprio relatório da Kroll. Exatamente. Então, o próprio Estado, ele, não só materialmente, como formalmente,
acaba por assumir mesmo. Exatamente. Não, o ponto aqui foi feita esta solicitação pelo Fórum de Monitoria Orçamental, o Conselho Constitucional há de se pronunciar, como deve se pronunciar. Entretanto, a decisão, respondendo já à sua questão, a decisão do Conselho Constitucional há de fixar jurisprudência quanto a este assunto, porque, como bem diz o Jeremias, materialmente o fim é o mesmo, para o Índico, Semam e Ematum. Agora é a situação de Ematum, que já transitou de Eurobonds para Mosbonds. Aquilo que emergir como decisão do Conselho Constitucional quanto a este caso, acho eu que há de se estabelecer como jurisprudência a ser aplicada quanto a MAM e Proíndicos. Tomás. Sim, eu acho que essa é uma questão muito complexa. Recordemos-nos que antes da CROL o Parlamento teve uma comissão de inquérito, produziu um relatório. Aliás, eu acho que é uma injustiça que não temos mencionado este relatório, porque este relatório do Parlamento tem quase os mesmos elementos que a CROL traz. Foi feito em tempo muito mais curto, com muito menos recursos. É bom que se diga isso e dar parabéns ao Parlamento. O relatório que a Comissão Parlamentar produziu é detalhado sobre essas questões todas que colocamos aqui. Aliás, mesmo a questão de que as empresas são públicas, já vem no relatório do Parlamento, que já são públicas. Agora, a questão de o que é que acontece se o Estado se exonerar, a questão é essa, não é? Vamos supor que, como diz formalmente, a garantia, tal como foi dada, tem vício de nulidade, é nula. Portanto, não tem qualquer efeito, em termos formais, é isso, é nula, porque não obedeceu os parâmetros constitucionais. Então, vamos supor que o Conselho Constitucional declare que, de fato, a garantia é nula, nos termos constitucionais. O que é que acontece? O Estado, portanto, fica exonerado. Portanto, o Estado, nos termos técnicos, repudia a dívida. Repudiando-a, quer dizer que ficavam as empresas responsáveis por ela. Mas lembremos-nos, como diz o relator da Comissão Parlamentar, há um instrumento internacional ao qual a dívida foi vinculada, o tal de Londres. O Tribunal de Londres. Segundo este instrumento ao qual se vinculou a dívida, se o Estado se desvincular da dívida, ele poderá ser executado como devedor. Ora, isto em termos de soberania é muito doloroso. Mas pode acontecer. Ou seja, se o Conselho Constitucional declarar a dívida nula, de acordo com o Constitucionamento de Londres, o Estado moçambicano é executado. Quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Os credores vêm a Moçambique, como se faz na execução de dívida, vai inventariar bens do devedor e escolhe os que cobrem a dívida. Por hipótese, indica 5 grandes empresas, sei lá, CFM, HCB, por hipótese, e diz que essas empresas têm que ser vendidas para nós termos a dívida de volta. Então, é este o dilema que o Arranjo criou, de o Estado ficar sem saída. De todas as formas, o Estado está armadilhado. Aliás, isso já se faz menção nesse relatório da Comissão Parlamentar. Sim, e portanto, o que foi feito aqui foi um jogo. Como os credores sabiam certamente que a garantia que tinham é nula, porque tem advogados que estudaram o processo, a Crédito Suíço viu que é nula a garantia. Então disse, sendo nula, o que fazer para que o Estado, seja como for, não saia desse jogo? Foi um instrumento de Londres. Vincular o Estado a um instrumento de Londres, de tal modo que o Estado, se repudia a dívida, ativa um instrumento de Londres, executa um Estado. Então, é uma situação realmente complicadíssima, a qual estamos envolvidos, que quase que deixa o Estado num beco sem saída, formalmente falando, não é? Agora, vamos lá ver se o Conselho Constitucional diz a sua verdade e nos diz qual é o caminho a seguir. Mas penso que, para todos os efeitos, a forma como isto foi construído é mesmo uma armadilha terrível. Aliás, e como na prática não se pode executar um ente soberano nos mesmos termos em que se executa um privado, no fim do dia é o Estado ser obrigado a pagar a dívida. Não, é o que falo com esse instrumento, o Estado perde imunidade. Exatamente. O tal de Londres. Aí é onde é relevante, tira o Estado imunidade antissoberana. Fica uma ente contratada,
em pé de igualdade. Então, de facto, sempre o Estado voltará. Sim, o que significa em termos de direito internacional privado? Significa que nessa relação o Estado não possui poderes de império. Exatamente. A partida. Exatamente. Isso já está claro. Exatamente. Mas, entretanto, não pode um representante, um emissário da Credit Suisse ou do VTB vir a Moçambique, a um país soberano, dizer que vamos executar 33 andares, CFM, HSB, não. Isso no fim do dia, o Estado há de ter que voltar àquela posição, a uma posição de ter que negociar e dizer como é que vai pagar, durante quanto tempo. É isso que estava a tentar significar. Porque somos Estado, vamos continuar a ser-lo como ente soberano, apesar de nessa relação em concreto não termos poder de império. Como não tem um Estado, por exemplo, quando provia da administração do Parque Imobiliário do Estado, firmava um contrato com qualquer particular, mas, entretanto, no fim do dia, questões de soberania podem ser convocadas, já de ser o caso, mas no resto, eu acho que está muito bem colocado o ponto pelo colega Tomás. E o Conselho Constitucional, no fim do dia, o que decidir, há de se estabelecer como jurisprudência aplicável quanto a este caso. Há um caso similar que ocorreu com a Ucrânia, que envolve 3 mil milhões de dólares, curiosamente com a VTB, em que o governo ucraniano recorreu e o tribunal competente era o de Londres, Exatamente. de novo. Exatamente. Recorreu, mas não ganhou. Mas há ali algumas nuances na própria sentença, no acórdão dos juízes relativamente a isto, em que consideram, no caso vertente, foi o próprio ministro das Finanças da Ucrânia que fez a contratação da dívida e tudo, e o governo ucraniano, portanto, entendeu que não ia assumir a dívida, enfim. Mas o tribunal, a conclusão que chegou é que o ministro representava o governo. Exatamente. É uma situação diferente desta, em que foi por via de empresas privadas. Portanto, existe esta expectativa de que Moçambique possa aproveitar esta experiência e, aliás, os nossos assessores, como Estado, deviam estar a ler esse acórdão para perceber algumas das nuances que tem, porque há elementos que é a violação de leis relevantes a nível nacional, do ordenamento jurídico nacional, a começar pela própria Constituição. Que relevância isto pode ter perante o coletivo de juízes na análise para perceber esta nuance? Sim, eu concordo em absoluto com isso. Há um outro ponto que consta do sumário executivo da CROL, que, em minha opinião, carece ainda de algum aprofundamento, que é este. Diz o relatório da CROL que tanto Credit Suisse como VTB cuidaram de ouvir a opinião do Banco de Moçambique, Tribunal Administrativo, quanto à questão da Constituição. Aliás, até contaram com o apoio de alguns advogados domésticos moçambicanos. Sim. E a questão depois depois já não se explica no relatório como é que desistiram. Mas, entretanto é apenas uma hipótese, do ponto de vista teórico, em termos doutrinários, em sede de direito internacional privado. O que acontece quando há divergências de opinião, quando há uma situação dessas? Pede a opinião do guardião da legalidade. Que é a Procuradoria. O guardião da legalidade é que diz o que pode suceder em casos tais. A CROL não diz se ouviu ou não a opinião do seu cliente, que é a PGR neste caso, quanto a isso. E não se diz nada sobre isso, então é apenas uma probabilidade no alto, não estou a dizer que é isso que aconteceu. Mas pode-se um dia transpirar que efetivamente houve opinião da PGR, eu pelo menos não estarei surpreso, tendo em conta aquilo que em sede do direito internacional privado tem sucedido em situações tais. Não, Ercínio, se lemos bem o relatório da CROL, ele é muito claro em dizer que quer a Credit Suisse, quer a VTB, tinham notado que as empresas que iam pedir emprestado dinheiro não tinham plano de negócios que garantisse retorno. Mesmo assim, deram empréstimo. Então havia ali uma fé, claramente. Havia um consórcio para delinquir. E alguns trabalhadores dessas entidades, desses bancos, depois saíram, foram empresas para se beneficiarem. Exatamente. Então, houve um conluio mesmo criminoso aí. Criminalidade organizada. A nível internacional. Sim. Muito bem, vamos continuar a acompanhar este assunto e ver
haverá sempre um antes e um depois, mesmo a nível jurídico, nesta matéria. Portanto, significa que este assunto vai ser uma enorme aprendizagem em muitas dimensões, múltiplas dimensões para o futuro, nesse caso. Vamos avançar. Esta semana houve a inauguração do novo edifício do Banco de Moçambique. Sinceramente, queria ver a tua opinião. Finalmente temos novos edifícios, são vários edifícios feitos pelo Banco de Moçambique. Queria ver a tua opinião sobre isso. Sim, com sua permissão, Jeremias, só mais um ponto rápido. Na verdade, quando a Kroll publicou o sumário executivo, houve, dentre outros, um comunicado do FMI. O FMI referia que acha que o sumário denota que ainda há elementos por clarificar e exige que isso seja feito. E depois refere que uma missão do FMI vai visitar o país de 10 a 19 de julho. 10 é já amanhã. Sim. Então acho que esse é outro ponto também que pode estar a explicar algum nervosismo político até na esfera pública moçambicana. Então só para dizer que, entretanto, isto não deve nos desviar do essencial, que é somos moçambicanos, somos um Estado, há regras, qualquer um é livre de ter a sua opinião quanto a isso tudo. Agora, quanto à inauguração dos novos edifícios do banco, para são 3, bem, acho que o governador Rogério Zandamela não tinha outra opção. Aquilo já avançou, já não se podia parar, só podia ter aquele tipo de discurso. Eventualmente possa ter exagerado um pouco, mas só podia ter aquele tipo de discurso de que, 42 anos depois, o Banco de Moçambique merece ter tipo de condições de trabalho que se equiparam àquilo que acontece pelo mundo fora, tudo isso. Eventualmente não é isso, há algum exagero, pelo menos quem viaja, quem tem visto países mais ou menos equiparáveis ao nosso, não tem tanto luxo assim como parece ser o caso neste momento. Sobretudo quando o próprio governador do então, o senhor Ernesto Gouveia Gove, ele próprio dizia que a solução dos problemas desse país é a produção, tem que se produzir. Mas, entretanto, ele aparentemente fez o contrário, que é não produzir, aplicar cerca de 300 milhões de dólares norte-americanos num empreendimento daqueles. Então, acho eu que temos que procurar sempre, como parte deste Estado, procurar ter alguma coerência, ser coerente entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos. O senhor Gove, que na altura representava o banco como governador, acho que foi incoerente quanto a isso, ainda nos deve explicações públicas, enquanto servidor público, passa a repetição. O governador, o presidente da República, acho que tinham pouco espaço de manobra em termos de discurso público, tendo em conta que a obra já está ali, já estava quase no fim, quando assumiram as funções que assumiram, eram só acabamentos, que como sabemos levam também o seu tempo. Acho que o espaço de manobra era pouco, ainda que criticassem o empreendimento, ainda que manifestassem que não foi uma boa decisão, já está ali pela posição que ocupam, e aquilo que dizia, que apesar de ter sido outra administração, no fim do dia, é o Banco de Moçambique. Então, tudo isso, eu particularmente, acho que aplicar 300 milhões de dólares norte-americanos, acima de tudo, num momento de crise, no empreendimento daqueles, acho eu que poderia ter sido adiado para um outro momento, se for esse o caso. Mas, quando olhamos para baixo da cidade, vemos um edifício pomposo à noite, então, é um espetáculo, é como se estivéssemos... em Dubai, como dizia outro. Ou Doha. Bom, eu também tenho alguma dificuldade. Eu também tenho dificuldade em conviver com esse edifício pomposo do Banco de Moçambique. Há dois níveis. Há um nível estético e nível ético. Ao nível estético, eu francamente acho que é de muito mau gosto. Deixe-me ser franco, é de muito mau gosto. Aquele edifício, ali onde está instalado, destoa completamente com a Baixa, com o feitio técnico da Baixa. A Baixa tem um desenho arquitetônico conhecido, consolidado. Ali é um cogumelo que entrou no meio, fora de contexto. Eu acho que foi mesmo mau gosto, desculpa a minha franqueza, não gosto daquele edifício. Acho que está mal
mal concebido, é uma questão talvez pessoal, mas penso que destoa com o figurino da Baixa, em termos arquitetônicos, e vai complicar mais a questão do trânsito na Baixa de Maputo, que já é muito insuportável, apesar de que tenha lá edifícios para parqueamento. Esta é a questão estética. A questão ética, é o que dizia o Ericino. É verdade que o Banco Central merece instalações condignas, de grande qualidade, porque afinal ali onde está o banco emissor e o banco supervisor. Mas não sei se era preciso tanto assim, não sei se era mesmo preciso tanto assim. Então, eu acho que há um pouco também de exibicionismo escusado na nossa sociedade. Nós temos este problema de exibicionismo, as instituições, as pessoas, todo mundo quer aparecer. Eu sou mesmo muito crítico em relação a esse edifício, não escondo. Eu acho que não havia motivo, e depois, além disso, acho que destoa na Baixa, modifica por completo. É um edifício isolado naquela arquitetura da Baixa, que é uma Baixa histórica, com um valor incrível, ali ao lado do CFM, ali ao lado do Continental. Enfrenta um edifício que teve um incêndio aí há um tempo, prédio Pote, que ninguém se lembra de repor. A Baixa de Maputo é um lugar histórico, patrimônio de Moçambique, não devia ser. Acho que o nosso Conselho Municipal deve ser um pouco mais cuidadoso ao autorizar obras naquela zona, para que não se desconstrua a parte histórica da cidade com edifícios que são, enfim, de vanguarda em termos arquitetônicos, mas é uma vanguarda deslocada. Eu estou mesmo angustiado com aquele edifício, deixe-me dizer isso. Quando o banco investe cerca de 300 milhões, digo cerca porque não há números exatos, fala-se 230, 260, quem fala de mais, e portanto vamos ficar neste intervalo entre 230 a 300. 300. Pois. Num contexto económico como este que vivemos, a mensagem que se transmite à própria economia... Bom, eu acho que vão dizer que foi planeado muito antes da crise e, portanto, em tempos de vacas gordas, infelizmente a obra prolongou-se até que a crise nos encontrou, então não está no contexto da crise atual. Acho que será essa a explicação. Ponto 2, que o banco... Com ou sem crise, 300 milhões é muito dinheiro. É o que eu digo, o Banco Central merece um edifício de dignidade, mas não sei se é aquilo que se chama dignidade ou aquilo que chama-se esbanjamento, não sei. Qual é o limite, não é? Aliás, eu gostaria de trazer aqui um elemento. Na minha opinião, um país onde ainda há gente a morrer de fome, um país onde há pessoas que não têm acesso à água potável, um país onde há crianças que ainda estudam debaixo de árvores, esse país está sempre em crise. O resto só vem agravar uma crise que já existe. Então, sendo esse dinheiro público, acho que foi uma decisão infeliz a que se tomou quanto a estes 3 novos edifícios. Bem, vamos avançar para o último tema. Esta semana foi solto o cidadão Madir Rassul, que é um empresário de Nacala, que tinha sido detido na última semana, em comunicado que tinha sido anunciado pela PGR. Salema, tinhas levantado este assunto como teu assunto da semana e cá está. Parece que a ideia de prender para investigar continua e sem resultados. Exatamente. E aquele comunicado, nomeadamente o seu número 6, como eu referi na outra semana, contraria até o nosso próprio ordenamento jurídico constitucional, na medida em que nós somos regidos por um sistema acusatório e não inquisitório. O que marca um sistema acusatório é a investigação para apurar os factos, e a partir dali os factos, entre aspas, falam por si. Mas naquele comunicado, o próprio Ministério Público já se referia à formação do corpo de delito e à investigação para responsabilizar de forma exemplar. Então, acho eu que o juiz da instrução criminal, quando teve que intervir, não fez mais nada, senão alinhar-se talvez com o pedido dos advogados, no sentido de a medida de coação ser amainada,
a privação da liberdade é a mais extrema medida de coação. Naturalmente que não tenho os detalhes da decisão, mas naturalmente que haverá outra medida de coação, mas não a mais grave. Como dizia esta semana o doutor Adelino Muxanga, presidente do Tribunal Supremo, os operadores da justiça devem ter presente que a privação da liberdade é uma situação extrema, é a última ratio. Entretanto, acho que foi esse o caso. Ainda que seja justificável a privação da liberdade, tenho essa hipótese que pode ser isso, tendo em conta que há eventualmente probabilidade de continuação da atividade criminosa, ou mesmo de fuga, ou qualquer outra coisa. Mas, entretanto, quando há deficiências técnicas, do ponto de vista de instrução do processo, obviamente que o juiz da instrução criminal não fará mais nada se agir tecnicamente, senão repor a legalidade. Este é um aspecto que muitas das vezes tem dividido os juízes da instrução criminal e a polícia, acima de tudo pelas deficiências técnicas que nós conhecemos da polícia, em alguns casos, na instrução de certos processos. Entretanto, acho que foi mais um caso desses. Entretanto, isto não deve significar que o referido empresário é inocente, goza da presunção de inocência enquanto garantia constitucional, mas pode ser que, tendo em conta que o ponto de partida é a lei de branqueamento de capitais, e os tipos legais de crimes lá previstos, e aquilo que aparentemente são as movimentações que o próprio empresário tem estado a fazer, e parece que a PGR teve acesso a essa informação, mas isso não basta. É necessário que se investigue, é necessário que se tenha presente aquilo que são os detalhes da própria lei de branqueamento de capitais. Porque não basta que se receba uma transferência de um valor avultado de uma jurisdição A para outro país, neste caso o nosso. É necessário que existam outros elementos para se concluir que se está em presença de branqueamento de capitais. Não é automático, se tem que estar associado sempre a outros elementos. Eventualmente, quem sabe a nossa PGR pode também não estar preparada para lidar com esse tipo de processos, tendo em conta que pressupõem um certo tipo de investigação. Tomás. Bom, eu também acho o seguinte, se um dos fins da prisão preventiva, é prevenir que o suspeito dissipe provas ou bloqueie a investigação, e se esta era a intenção, e, portanto, enquanto o indivíduo esteve detido, foi feita a investigação sem o seu empecilho, se a investigação tiver trazido matéria suficiente para o acusar, tudo bem, terá criado o seu efeito prático desta medida. Se foi para investigar, suspeitando que ele livre podia bloquear. E se foi feita a investigação, coletou-se provas suficientes para o acusar validamente, tudo bem. Do outro modo, será um escândalo, porque os crimes de que é acusado são graves, são muito graves, aliás, não é? Associação criminosa, lavagem de capitais, tudo são crimes muito sérios. E, portanto, agora ficamos na expectativa de ver o que foi feito enquanto ele esteve preso, porque o fim me parece que era de evitar que ele ou cometesse mais crimes ou bloqueasse as investigações. Porque senão, vamos ver o que estava a dizer o Ensino. A prisão, a pessoa presume-se inocente até decisão judicial em contrário. Mas a prática, muitas vezes, parece que se inverte esse princípio, que a pessoa presume-se culpado. Então, não é isso, não é que a pessoa presume-se culpado. Então, vamos ver qual vai ser o desfecho se o processo voltar e se haver a acusação e a acusação proceder, portanto, o indivíduo vai ser levado ao tribunal. Esperamos que haja esse desfecho para que se justifique a prisão preventiva. De outro modo, será uma vergonha. E até onde estou informado, das contas bancárias, por exemplo, já estão todas bloqueadas, okay? Então há alguns elementos como Estado que estão já cautelados. Okay. Muito bem, vamos terminar por aqui. A esperança então de nos voltarmos a encontrar a próxima semana em termos de pontos de vista. Assim que nos acompanhou, uma boa semana de trabalho. Boa noite. Até lá.